Nessa aula eu vou falar sobre ruído em sistemas de comunicação, especificamente sobre o ruído térmico. Nós vimos em aulas passadas que um sistema de comunicação ele é responsável por transmitir a informação de uma fonte a um destino, e ele é composto basicamente pelas três entidades que estão mostradas aí na figura, que é o transmissor, o canal de comunicação e o receptor. Nós, nesse ponto do curso, já sabemos como construir um transmissor completo em banda base, gerando como sinal transmitido um sinal MPAM, por exemplo. Agora nós vamos partir para a construção do receptor, mas antes nós precisamos lembrar de um conceito importante, que é o seguinte: para que a gente projete o nosso receptor, a gente precisa conhecer quem é o canal de comunicação, principalmente no que se refere às degradações impostas por esse canal no sinal transmitido. Num primeiro momento, nós vamos apenas considerar que o canal de comunicação adiciona ruído ao sinal transmitido através dele. E o que é o ruído? O ruído é qualquer fonte, ou qualquer sinal, melhor dizendo, que corrompe o sinal transmitido, degradando esse sinal. Existem vários tipos de ruído. Nós temos, por exemplo, o ruído térmico, que eu já mencionei em outros momentos, que é o ruído gerado pelo movimento aleatório dos condutores de carga, os elétrons, no caso, nos condutores do próprio receptor. Nós temos também o ruído impulsivo, também foi mencionado, que é aquele gerado por eventos de curta duração que geram pulsos também de curta duração que contaminam o sinal recebido. Nós temos também o ruído gerado por fontes externas ao sistema, por exemplo, um outro sistema de comunicação operando nas proximidades da faixa de frequência utilizada pelo nosso sistema, pode também gerar um sinal interferente que degrada o sinal recebido e que, por consequência, pode ser considerado como ruído. Como eu disse no início dessa aula, nós vamos nos concentrar no ruído térmico, por ser um tipo de ruído que está sempre presente nos sistemas de comunicação. Então, quem é esse ruído térmico? Se nós submetemos esse receptor a uma temperatura T qualquer, que seja maior do que o chamado zero absoluto, que é menos 273 aproximadamente graus centígrados, que é 0 graus Kelvin, né? 0 Kelvin. Qualquer que seja a temperatura desse receptor, se ela for maior do que o zero absoluto, vai haver agitação dos elétrons nos condutores desse receptor, e essa agitação será tanto maior quanto maior for essa temperatura. E essa agitação desses elétrons, né, gera então um movimento desses elétrons, e um movimento de elétrons é um movimento de cargas que a gente pode interpretar como uma corrente elétrica, que no caso é uma corrente que não é aquela que nós projetamos para que aconteça no nosso receptor, mas sim uma corrente aleatória gerada por esse efeito da temperatura. E essa corrente aleatória, ela gera o que nós chamamos de ruído térmico. Então, em termos de modelo, a gente pode
dizer que a gente tem um transmissor e que o ruído térmico está sendo adicionado ao sinal transmitido e o sinal recebido está sendo aplicado ao receptor. Então, nesse modelo, nós estamos admitindo que o receptor é ideal, ou seja, não gera nenhum ruído, e que o ruído por ele gerado, né, pelo receptor real, foi transferido em termos de modelo aqui para fora, sendo somado ao sinal que foi transmitido para gerar o sinal recebido. Então, o sistema de comunicação que nós vamos levar em conta desse ponto em diante, até, melhor dizendo, um determinado ponto do curso, é simplesmente um sistema em que a degradação produzida no sinal se deve somente à presença do ruído térmico. Então, esse será o nosso modelo de análise, no qual a gente já conhece o transmissor, ou pelo menos uma estrutura de transmissão, gerando, por exemplo, um sinal MPAM. Nós queremos dimensionar o receptor, mas, como eu disse, nós precisamos, para realizar esse dimensionamento, conhecer o canal de comunicação, e agora nós já conhecemos. O nosso canal de comunicação ele é representado pela adição do ruído térmico ao sinal transmitido. Em termos de modelo do ruído térmico, a gente tem a seguinte situação. Suponhamos que eu tenha um resistor de valor R submetido a uma temperatura T. Esse resistor vai, nos seus terminais, gerar um ruído, que é justamente o nosso ruído térmico. Veja que esse ruído está sendo gerado pelo efeito da temperatura apenas. Não existe nenhuma tensão sendo aplicada a esse resistor. O ruído é exclusivamente gerado pelo efeito do movimento dos elétrons por conta da temperatura. Esse modelo ele é equivalente ao seguinte modelo. Eu tenho aqui uma fonte de tensão em série com um resistor ideal de valor R, ideal no sentido de não estar gerando nenhum ruído. E essa fonte de tensão representa o ruído gerado aqui no modelo do lado esquerdo, ou seja, o ruído gerado por efeito da temperatura. O valor médio da tensão ao quadrado gerada por essa fonte, né, podemos entender esse valor médio de tensão ao quadrado como um valor médio de potência quando essa tensão for aplicada a uma resistência qualquer. Esse valor de tensão ele é 4K vezes T vezes B vezes R. E aqui, nos terminais, eu tenho o ruído térmico, como colocado aqui do lado esquerdo. Nessa expressão do valor médio da tensão ao quadrado, K minúsculo aí, é a constante
de Boltzmann, cujo valor é aproximadamente 1,381 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. T é a temperatura em graus Kelvin. B é a largura de faixa. Vamos chamar de largura de faixa de medida, ou seja, a largura de faixa dentro da qual nós queremos medir a intensidade do ruído térmico. E, obviamente, o R é a resistência em ohms. A potência do ruído entregue nesses terminais vai depender do valor da carga entregue a esses terminais. Nós conhecemos um conceito de máxima transferência de potência, que é a situação que irá ocorrer quando o valor da carga for igual à resistência interna do gerador. Então, na condição de máxima transferência de potência, nós vamos ter aquele diagrama e conectado à saída uma carga de valor também R. E nesse caso, a potência de ruído especificamente a potência de ruído térmico, vai ser, vamos denotar por N, igual a K T B. Esse valor de potência de ruído é facilmente obtido se a gente aplicar conceitos básicos aí de circuitos nesse diagrama. Então perceba que eu tenho aqui um valor médio de tensão ao quadrado, que vale 4kTbr. Nós sabemos que a potência é tensão ao quadrado sobre a resistência. E qual é a tensão sobre esse resistor? É a tensão total dividido por 2. E qual é a tensão total? É a raiz daquela tensão média ao quadrado, portanto, raiz de 4kTbr. Então, isso aqui é a tensão total dividido por 2, portanto, a tensão sobre a carga, ao quadrado sobre R. Então, simplificando essa expressão, a gente chega nessa expressão da potência de ruído entregue à carga. Do ponto de vista físico, literalmente o que significa isso que nós acabamos de ver é o seguinte: se eu conectar um medidor de potência nesses terminais, submetendo esse resistor a uma temperatura T, a potência medida por esse medidor
desde que esse medidor tenha uma resistência interna igual a R, vai ser justamente K vezes T vezes B. Em telecom, qual é o cenário que a gente tem? Qual é o cenário que nos interessa nesse momento? A gente tem a seguinte situação. Eu tenho um circuito receptor real e, num determinado ponto desse circuito, que é a entrada de um filtro chamado de filtro casado, nós temos, nesse ponto, uma densidade espectral de potência, de ruído térmico, que nós vamos chamar de N0, que é a potência de ruído dividido pela banda. Isso dá K T B sobre B. Só que nós vamos chamar essa temperatura aqui de temperatura equivalente de ruído. Não é a temperatura real a que está sendo submetido o circuito do receptor. Por quê? Porque o receptor não é composto exclusivamente de resistores. Ele contém toda sorte de condutores, de resistores, de transistores, etc., que vão todos contribuir para que nesse ponto do sistema eu meça um ruído de potência N, que é dado por K vezes TE vezes B, onde o TE é o que eu estou chamando de temperatura equivalente de ruído. Portanto, isso aqui vai dar K TE. E essa temperatura equivalente de ruído, ela é, como é que eu posso representar aqui? Ela pode ser entendida da seguinte maneira. Imaginem um receptor. Agora, ideal no sentido de não estar gerando nenhum ruído térmico. E imaginem que eu faça o seguinte, eu tenho aqui esses terminais, da mesma forma que anteriormente, ligados aqui no nosso filtro casado. Nós não sabemos o que é esse filtro casado por enquanto, mas não precisamos, nós vamos estudá-lo um pouco mais adiante. E agora sim nós vamos conectar a esses terminais um resistor submetido a uma temperatura T igual a T. Ou seja, então vamos recapitular. O diagrama agora, idêntico ao diagrama anterior, considera que o receptor não está gerando nenhum ruído e que eu estou conectando aos terminais de referência, ou seja, aos terminais que me interessam, um resistor e estou submetendo esse resistor a uma temperatura igual
a essa temperatura que eu estou chamando de temperatura equivalente de ruído. Nessa situação, a densidade espectral de potência de ruído gerado, ou do ruído gerado por esse resistor, será justamente o nosso N0 watts por hertz. Então esse é o significado ou a interpretação dessa temperatura equivalente de ruído. Temperatura equivalente de ruído é a temperatura a qual esse resistor R seria submetido para gerar nos mesmos pontos de referência do sistema o ruído que o sistema real gerou. Só que aqui um sistema ideal que não gera ruído. Ok? A densidade espectral de potência N0, ela é, vamos colocar aqui densidade espectral de potência, simplificar por dep N0. Essa densidade espectral de potência, ela pode ser representada no domínio da frequência de duas maneiras. Dessa maneira que eu acabei de desenhar, ou seja, a densidade espectral de potência ela é constante, ela é um valor constante, que vai, teoricamente, de zero a infinito, né, no modelo teórico, significando que a largura de faixa do ruído térmico ela é infinita. Na prática, ela não é, obviamente, infinita, mas ela tem um valor muito elevado. A largura de faixa do ruído térmico é muito elevada. Está na casa aí dos terahertz, para vocês terem uma ideia. Essa densidade espectral de potência ela pode ser representada dessa maneira que eu acabei de desenhar, ou de maneira equivalente, contendo frequências negativas, e aqui N0 sobre 2 watts por hertz. Essa representação da esquerda é chamada de densidade espectral de potência unilateral. E essa densidade espectral de potência bilateral. São formas equivalentes de representação da densidade espectral de potência do ruído térmico. Uma fisicamente correta, ou seja, condizente com o que acontece na realidade, frequências acima de zero, e a outra que é mais conveniente do ponto de vista de tratamento matemático, que é a representação bilateral, onde existem as componentes negativas de frequência. A divisão por 2 aqui leva em conta o fato de nós estarmos representando uma densidade de valor N0 em duas faixas de frequência que vão de 0 a infinito e de 0 a menos infinito. Então eu tenho que dividir por 2 para que a densidade total, ou a potência total, seja devidamente considerada. Por exemplo, numa banda B, a potência do ruído, N, é igual a N0 vezes B. O mesmo resultado eu obtenho se eu representar aqui
a banda B dessa maneira. Aqui B, aqui menos B. E dá para a gente verificar que a potência aqui é N0 sobre 2 vezes 2B, que também dá N0B watts. Então, os cálculos envolvendo a densidade espectral de potência de ruído levam aos mesmos resultados, tanto considerando a densidade unilateral quanto a densidade bilateral. De onde eu tirei esse cálculo de potência de ruído como sendo N0 vezes B, que no primeiro caso, ou N0 sobre 2 vezes 2B no segundo caso? Aqui vale lembrar um conceito importante, que se vocês ainda não conhecem, vamos ver aqui pela primeira vez, que é o cálculo de potência a partir da densidade espectral de potência. Então, vamos considerar uma DEP, uma densidade espectral de potência hipotética qualquer, vamos chamar de S de F. Representada na forma unilateral dessa maneira, ou na forma bilateral dessa maneira. Tem aqui S de F. Se aqui for 1, aqui será meio. Vamos supor que eu queira calcular a potência desse sinal que ocupa uma banda B. A potência desse sinal, vou chamar de P aqui, é a integral dessa função, ou seja, é a área da densidade espectral de potência, que nesse caso é a integral de 0 a B de S de F dF. Ou, equivalentemente, vai dar o mesmo resultado. Essa potência P é a integral de menos B a B de S de F dF. Como eu multipliquei por meio aqui, percebam que o resultado dessa segunda integral dá idêntico ao resultado da primeira integral. Então, o que eu fiz nessas duas densidades espectrais de potência de ruído aqui foi justamente aplicar esse conceito de que a potência de um sinal é a área da densidade espectral de potência. A área dessa função constante na banda B é N0 vezes B. E a área dessa função constante de menos B a B é N0 sobre 2 vezes 2B. Devido ao fato do ruído térmico ocupar toda a faixa de frequências, esse ruído térmico ele é conhecido com outro nome, que é ruído branco. Por que ruído branco?
O termo é usado fazendo uma alusão ao que acontece com a luz branca. A luz branca é composta por todos os comprimentos de onda da luz visível. Então, ou seja, tem todos os comprimentos de onda, todas as frequências da luz visível. O ruído térmico, por conter todas as frequências, também é chamado de ruído branco. Apenas para aproveitar o conceito, né? Se eu atravessar o ruído branco por um filtro passa baixas, de tal forma que a saída se torne, por exemplo, assim, ou seja, o ruído de entrada tinha uma banda infinita e ao passar pelo filtro eu restringi a banda. Esse ruído de saída aqui, ele pode ser chamado, e muitas vezes é chamado de ruído térmico colorido. O termo colorido para fazer referência ao uso do termo branco na entrada. Né? Ruído branco, ruído completamente plano em termos de densidade espectral de potência na entrada do filtro, e um ruído com limitação de banda na saída do filtro, que é chamado de ruído colorido. O mesmo aconteceria com a luz branca se nós restringíssemos a quantidade de componentes de frequência dela. Em vez de branca, ela se tornaria colorida. Né? Qual cor ela se tornaria depende, obviamente, de quais frequências tivessem sido mantidas no espectro da luz. Nós vimos que a potência de ruído térmico é K TE vezes B. Se nós isolarmos a temperatura equivalente de ruído, TE, eu vou ter N por KB. Onde N por B, ou seja, a potência de ruído dividido pela banda, é a densidade espectral de potência do ruído. Qual é a conclusão? A conclusão é que a temperatura equivalente de ruído é proporcional à densidade espectral de potência do ruído, ou seja, é proporcional à intensidade do ruído. E em muitos casos, essa temperatura equivalente de ruído é um parâmetro utilizado para determinar a qualidade do sistema de comunicação, por exemplo. Então é muito comum a gente ver em sistemas de telecomunicações subsistemas sendo caracterizados por um parâmetro chamado justamente de temperatura equivalente de ruído, ou simplesmente temperatura de ruído. Então, quando eu digo, por exemplo, que um amplificador tem temperatura de ruído X, esse número X, esse valor X, dá para a gente a ideia do quanto de ruído térmico esse amplificador gera. Então, se eu tenho, por exemplo, dois amplificadores, um tem uma temperatura de ruído maior do que o outro, significa que aquele que tem a temperatura de ruído maior é pior do que o outro. Por que ele é pior? Porque ele gera mais ruído térmico. Então, esse parâmetro temperatura de ruído podemos ou não inserir o termo equivalente aqui, não é necessário. É um parâmetro que nós vamos utilizar desse ponto em diante da nossa conversa para qualificar um subsistema de comunicação qualquer. Um resistor
de valor qualquer R, submetido à temperatura ambiente de aproximadamente 17 graus centígrados, que é igual a aproximadamente 290 Kelvin, tem uma temperatura, ou corresponde a uma temperatura que a gente chama de T0, que é a temperatura de ruído, ou chamada, né, temperatura de ruído padrão. Então, vamos chamar de T0 aqui. A essa temperatura, a densidade espectral de potência do ruído, em dBm por Hertz, é igual a 10 log de N por B sobre 1 miliwatt, 0,001, que dá 10 log potência de ruído K T0 B dividido por B sobre 0,001, é igual a 10 log de K, que é a constante de Boltzmann, vezes o T0, que é o nosso 290 Kelvin, sobre 0,001. Se a gente fizer as contas, isso aqui dá aproximadamente menos 174 dBm por Hertz. Esse é um resultado interessante, né, que permite que a gente tenha ideia de quanto de ruído térmico é gerado por hertz de banda por um sistema submetido à temperatura equivalente de ruído ambiente, ou por um sistema que tenha temperatura equivalente de ruído igual à temperatura T0, menos 174 dBm por Hertz. Uma aplicação da temperatura de ruído TE está na definição de um parâmetro conhecido como fator de ruído. O que é o fator de ruído? É o aumento ou o acréscimo de ruído produzido por um sistema cuja temperatura de ruído é TE, quando sua entrada está conectada a uma fonte de ruído
à temperatura T0. Então esse fator de ruído, que vamos chamar de F, eu disse que ele é um acréscimo de ruído, né? Então eu tenho um ruído que é KT0B, que é o ruído produzido por essa fonte na entrada do sistema, submetida à temperatura T0, como eu disse. E eu tenho um acréscimo produzido pelo sistema ao qual essa fonte está conectada. Então eu tenho mais K TE vezes B. E quanto que isso representa de acréscimo em relação ao valor de entrada? Basta eu dividir isso por K T0B. Então isso vai dar 1 mais TE sobre T0. Uma outra maneira de definir ou de entender esse fator de ruído, né, como ele é um acréscimo de ruído produzido por um sistema, um acréscimo de ruído muda a relação sinal-ruído. Então, se nós tivermos uma relação sinal-ruído de entrada SNRI e uma relação sinal-ruído de saída do sistema SNRO, o fator de ruído ele é também a razão entre essas duas razões sinal-ruído. Quando o F ele é expresso em dB, então, quando F está em dB, é chamado de figura de ruído. Ou seja, a figura de ruído de um sistema é o quanto aquele sistema degradou a relação sinal-ruído, né? Por exemplo, se eu tenho uma relação sinal-ruído SNR-I de, digamos, 20 dB, aplico a um sistema cuja figura de ruído é 3 dB, significa que a relação sinal-ruído de saída foi piorada por esse sistema em 3 dB. Por que ela foi piorada? Porque esse sistema adicionou ruído ao sinal, ruído térmico ao sinal. Então a relação sinal-ruído de saída será de 17 dB. Pior do que a relação sinal-ruído de entrada em 3 dB, que é o nosso suposto aí fator de ruído, ou figura de ruído. Dessa expressão, isolando a temperatura de ruído, a gente tem que TE é igual a T0 vezes F menos 1. Existem alguns casos mais, digamos, comuns na prática. Por exemplo, um atenuador. Um atenuador de atenuação L. Um atenuador de atenuação L, ou para um atenuador de atenuação L, a gente tem, pode-se mostrar, né,
Nós não vamos passar por essa demonstração. Pode-se mostrar que o fator de ruído é igual à atenuação. Então, nesse caso, a gente tem a temperatura de ruído de um atenuador igual a T0 multiplica L menos 1. Para uma antena, ou para antenas, né? Vamos chamar aqui, vamos dividir em duas categorias: antenas terrestres, para comunicações terrestres. Normalmente, a temperatura equivalente de ruído ela é alta devido ao ruído gerado pelo próprio aquecimento da Terra. Então podemos atribuir isso aqui a um alto ruído gerado pela Terra, ruído térmico. Antenas de comunicação por satélite. Pelo fato da antena estar apontando para o espaço, eu não tenho influência do aquecimento da Terra no aumento da temperatura de ruído dessa antena, ou seja, eu não tenho influência da Terra na quantidade de ruído gerado pela antena. Então a temperatura equivalente de ruído da antena vai ser mais baixa. Então eu tenho ruído da Terra nulo, praticamente nulo. E nós temos amplificadores. Com vários valores de temperatura equivalente de ruído. Ou seja, desde amplificadores com baixos ou baixas TS ou até altas TS. Então, vamos colocar amplificadores com baixas e altas temperaturas de ruído. Um exemplo, que eu vou colocar até em outra cor, pela importância prática do exemplo que eu vou dar, um exemplo de amplificador de baixa temperatura de ruído é o famoso LNA, que é a sigla para Low Noise Amplifier. Esse tipo de amplificador ele é chamado de LNA por ter uma temperatura de ruído baixa e, por consequência, é um amplificador que gera pouco ruído no sinal que ele amplifica. Normalmente, esses amplificadores de baixo ruído são os amplificadores colocados próximos à antena em sistemas de comunicação. Por exemplo, a gente vê sistemas de comunicação via satélite, aquelas caixinhas que tem fixadas na estrutura da antena, né? Normalmente ali dentro a gente tem a própria antena em si e tem um amplificador que é o amplificador chamado de LNA. Quando a gente tem vários subsistemas em cascata, a gente pode analisar tanto a temperatura de ruído quanto o fator de ruído para o conjunto de sistemas em cascata. No caso específico da temperatura de ruído,
a gente tem que TE é igual a T1 mais T2 por G1 mais T3 por G1 vezes G2, etc., mais Tn sobre G1 vezes G2, etc., vezes Gn menos 1. No caso do fator de ruído, a gente tem um fator de ruído fator de ruído equivalente igual a F1 mais F2 menos F1 sobre G1 mais F3 menos 1 sobre G1 vezes G2 mais etc. Fn menos 1 sobre G1 vezes G2 vezes Gn menos 1. Então essas são as expressões que permitem que a gente determine para uma cascata de sistemas quaisquer qual é a temperatura de ruído equivalente e qual é o fator de ruído. Ou seja, como, no final das contas, qualquer um desses parâmetros diz para a gente como que a relação sinal-ruído é alterada da entrada para a saída do sistema, por conta da geração de ruído térmico produzida por cada um desses componentes em cascata. O que nós vamos fazer agora é aplicar essas duas expressões que eu acabei de colocar num estudo de caso de um sistema real, para a gente entender o impacto dessa cascata de sistemas no desempenho do sistema real do ponto de vista de geração de ruído. Então o sistema sob análise nesse estudo de caso está mostrado aí nessa figura, onde eu tenho a antena com temperatura de ruído T1, um cabo ligando a antena ao amplificador de baixo ruído com temperatura de ruído T2, o amplificador de baixo ruído em si, com temperatura de ruído T3 e ganho G3, e o receptor em si, com temperatura de ruído T4. Então, aplicando a expressão que nós vimos anteriormente, eu tenho a temperatura de ruído total do sistema igual a T1 mais T2 por G1 mais T3 por G1 vezes G2 mais T4 por G1 vezes G2 vezes G3. Vamos supor que essa antena aqui seja uma antena, ou melhor, vamos supor que o sistema seja um sistema de recepção via satélite. Né? Então essa é uma antena cuja temperatura de ruído, como eu disse há alguns instantes, é baixa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a contribuição da antena na geração de ruído térmico no sistema é baixa. T2 é a temperatura de ruído do cabo. Como que a gente calcula o T2? Vamos lembrar que a temperatura de ruído é T0, que é a temperatura de ruído padrão, vezes a figura de ruído do cabo, menos 1. Só que a figura de ruído do cabo é a sua própria atenuação.
Ou seja, se esse cabo, por hipótese, for um cabo longo, para deixar o nosso exemplo mais ilustrativo, significa que a atenuação é alta. Se a atenuação for alta, significa que a temperatura de ruído do cabo é alta. Quem é G1? Aqui vai uma ressalva importante. Da mesma forma que um cabo, a antena contribui nessa análise de ruído térmico como se fosse um atenuador. E a atenuação aí é no seguinte sentido. O quanto da potência irradiada na antena, recebida pela antena, recebida no sinal pela antena, é transferida para a sua saída. Ou seja, o G1 aqui da antena, ele é a potência irradiada na antena sobre a potência entregue na saída dessa antena. E isso é, por definição, a eficiência de uma antena. Nós vamos chamar essa eficiência aqui de E. E a eficiência de uma antena não pode ser maior do que 100%. Portanto, o E é menor ou igual a 1. Certo? Sendo que na prática, obviamente, é menor do que 1. Vamos supor que a eficiência dessa antena não seja muito alta. Ou seja, vamos supor que E seja baixo. T3 é a temperatura de ruído do amplificador de baixo ruído, né, que é um amplificador especial que tem, por definição, baixa temperatura de ruído. Então, T3 é baixa. E o T4 é a temperatura de ruído do receptor, que pode ser qualquer aqui na nossa análise. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Como o T1 é baixa, então ela está contribuindo pouco com a temperatura de ruído total do sistema. T2, por hipótese aqui, é alta, porque nós estamos supondo um cabo com grande atenuação. E nós temos aqui T2 por G1, ou seja, T2 pela eficiência. Ora, como a eficiência é baixa, significa que ela é consideravelmente menor do que 1. Então eu estou multiplicando T2, que é um valor alto, por um número que é 1 sobre E. Sendo E bem menor do que 1, significa que 1 sobre E é elevado. Então tudo isso aqui, ó, aliás, deixa eu fazer diferente para não gerar confusão. Todo esse termo aqui, ó, vai ser então muito alto. E aqui já vai uma primeira observação extremamente importante. Veja só que, pelo fato de a gente ter um cabo nessa posição, ou seja, entre a antena e o LNA, esse cabo está contribuindo com um valor muito alto para a temperatura de ruído total do sistema. O que a gente faz na prática para evitar que isso ocorra?
a gente elimina esse cabo desse ponto do sistema, ou seja, a gente faz com que esse LNA seja colocado próximo à antena. E essa é a razão pela qual a gente vê, fazendo rapidamente aqui um rascunho, naquele sistema de recepção via satélite, né? A gente tem aqui aquela caixinha que contém a antena, de fato, né? Então a onda eletromagnética vinda do satélite reflete no refletor parabólico e vai para a antena que está dentro aqui da caixinha. E junto dessa antena eu tenho o LNA. Ou seja, eu não tenho a figura de um cabo longo entre a antena e o LNA, fazendo com que esse termo muito alto que estaria presente nesse cenário que a gente está analisando não exista no cenário de comunicação via satélite. Então isso justifica para nós por que um sistema de comunicação tipicamente tem o amplificador localizado o mais próximo possível da antena, sem um cabo entre eles, justamente para minimizar o efeito do cabo no aumento da temperatura de ruído do sistema como um todo. O próximo termo é T3 sobre G1 vezes G2. Então, se T3 for baixa, né, ou seja, eu tenho um amplificador de baixo ruído, cuja temperatura de ruído é baixa, mas o T3 está sendo dividido por G1, e G1 é, por suposição aqui, baixo. Então, se a antena não for uma antena muito boa, ela vai meio que cancelar o efeito da baixa temperatura de ruído do LNA. Mais ou menos, isso equivale mais ou menos a dizer que não adianta ter um amplificador de baixo ruído se eu tenho uma antena ruim, uma antena de baixa eficiência, porque 1 sobre E vai ser um número maior do que 1, elevando, portanto, a contribuição de T3 na temperatura de ruído total do sistema. Mas veja que eu tenho aqui T3 dividido por G2. E quem é G2? G2 é o ganho do cabo, que é o inverso da atenuação. Então veja que se o cabo tem uma grande atenuação, o 1 sobre G2 vai ser um número extremamente alto. Por quê? Porque 1 sobre G2 é justamente a atenuação do cabo. Ou seja, mais uma vez, né, a gente tem a razão, ou mais uma razão, para não ter um cabo entre a antena e o LNA, porque esse cabo contribui aqui com 1 sobre G2, que é L, que é a atenuação do cabo, elevando significativamente a contribuição da temperatura de ruído do LNA na temperatura de ruído total do sistema. Ou seja, mais uma vez, não faria sentido, então, não adiantaria ter um LNA com baixa temperatura de ruído, se eu tenho entre a antena e esse LNA um cabo de grande atenuação. E por fim, a contribuição do receptor no ruído total gerado pelo sistema. Então eu tenho a temperatura de ruído do receptor dividida pelo ganho G3, né? E aí se o amplificador de baixo ruído tiver um ganho elevado, significa que eu vou ter uma baixa geração de ruído do receptor no todo aqui, no sistema como um todo. Mas eu continuo tendo aqui a influência de G1 vezes G2, né? Tanto G1 quanto G2. Né? G1 é a própria eficiência, que é um número menor do que 1. G2 é 1 sobre L, que é a atenuação do cabo. Portanto, 1 sobre G1 vezes G2 é um número grande,
que vai estar contribuindo de maneira desfavorável com o aumento da temperatura de ruído do sistema como um todo. E isso, mais uma vez, leva à necessidade de a gente não ter na prática um cabo longo pelo menos, entre a antena e o LNA. E também, de preferência, que a gente tenha uma antena de boa eficiência. Então esse estudo de caso aí mostra pra gente uma aplicação desse fator de ruído e, por consequência, da temperatura de ruído de um sistema sendo influenciada pelas várias temperaturas de ruído dos sistemas que estão em cascata. E aí a colocação, a ordem de colocação dos sistemas é importante, principalmente no que se refere à presença do cabo entre antena e LNA. É bom que esse cabo seja o mais curto possível. Por fim, aqui nessa figura a gente tem na parte superior uma forma de onda típica de um ruído térmico. Se nós fizermos um histograma das amplitudes desse ruído térmico, nós vamos encontrar uma figura parecida com essa que está mostrada aí na parte de baixo. E nós sabemos da teoria de probabilidade que um histograma tem o seu formato aproximado da função densidade de probabilidade daquele fenômeno aleatório que se está observando. Em outras palavras, se nós observarmos essa forma de onda de ruído por um tempo suficientemente grande, o aspecto do histograma, que são essas barrinhas que estão colocadas aí, vão se assemelhar a uma função densidade de probabilidade gaussiana, que está desenhada em linha cheia na parte de baixo da figura. E dá para perceber que essa densidade de probabilidade gaussiana tem em média 0. E a dispersão dessa gaussiana, ou seja, o quanto essa gaussiana é mais ou menos aberta, tem a ver com a potência do ruído. Porque, sendo esse ruído um sinal de tensão, a variância do ruído é a sua potência, porque ele tem em média 0. Então, quanto mais intenso for o ruído térmico, mais aberta vai ser a gaussiana, função densidade de probabilidade gaussiana, que caracteriza esse ruído. Então nós temos a seguinte situação. O ruído térmico, ele age de forma aditiva no sinal, ou seja, se eu transmitir um sinal qualquer, essa forma de onda do ruído vai ser adicionada ao sinal. Então o ruído térmico ele é aditivo. Ruído térmico. Ele é aditivo. Ele é gaussiano, porque a densidade de probabilidade das variações de amplitude é gaussiana. E ele é branco, porque ele contém todas as componentes de frequência. E isso, todos esses termos juntos aí, levam à sigla AWGN, que é Additive, aditivo, White, branco, Gaussian, gaussiano, e Noise, que é ruído. Então, no nosso modelo de sistema, para o qual nós já conhecemos a estrutura de um possível transmissor, por exemplo, o transmissor MPAM, nós vamos ter adicionado ao sinal transmitido
o nosso ruído térmico. E o sinal recebido vai ser aplicado ao receptor, que a partir da próxima aula vai começar a ser construído. Esse modelo de canal com adição de ruído térmico a gente chama de canal AWGN. Por hoje é só.